Fala galera, beleza? Leandro de volta ao canal Inteligência Natural. Sejam todos sempre muito bem-vindos, muitíssimo obrigado. Bora para vídeos novos, tá? Eu peço desculpas, ontem sábado não consegui postar vídeos novos para vocês. Eu estava bastante ocupado aqui ajudando a minha mãe, mas agora sim, esse domingo será um domingo cheio de vídeos inéditos para vocês, então é, vamos lá. Eu quero agradecer a todos, tá? Mandaram aí muita gente esse mesmo corte de podcast, onde parece que o Monark despertou. Finalmente o Monark despertou. Começou a entender que nós vivemos numa grande panela com muito caroço por baixo do angu, que é o mundo, o sistema, as coisas que a gente aprendeu e reconhecer que sim, o ser humano tem a capacidade de criar narrativas para domínio, tá? Para manter o gado na linha com ideologias, sistema educacional, crenças, filosofias e principalmente e especialmente a ciência. A ciência é a ferramenta, a meu ver, número um, tá? Para se dominar a mente humana. E olha que eu gosto de ciência, eu sou sim um cara, eu me considero apaixonado por ciência. Só que a ciência de verdade. O que seria a ciência de verdade então para você, Leandro? É a ciência que se aproxima ao máximo dos meus órgãos dos sentidos, a ciência que eu consigo perceber, principalmente olhando para a natureza, tá? Porque somos seres inteligentes, bastante o ser humano. Fazer o quê, né? É meio paradoxal, né? Mas ao mesmo tempo que o ser humano é facilmente manipulado, ele também é muito inteligente, tá? Para fazer tudo o que ele fez e para também perceber o mundo à sua volta. Nós fomos criados com essa capacidade de perceber o mundo à nossa volta. E aí chega em toda essa questão aí de formato da Terra e etc. Então agora a gente vai começar a reagir ao vídeo. Ele tem 8 minutos, mas é só os primeiros ali, 1 minuto e meio mais ou menos, que já é suficiente. Créditos aí, então, Monark Talks fãs. Monark, como é que eu vou falar isso, né? Pega meio mal, como se eu estivesse me oferecendo, né? Mas quem sabe um dia a gente converse sobre este assunto aí. Tomara, tá? Então vamos lá. Assisto um cara todo dia de manhã que tá sempre te metendo pau. O Luigi. Eu assisto ele, velho. Ah, eu gosto do Luigi. Eu assisto. Cara, Ele tem carisma. eu assisto o Luigi, velho. Eu assisto o Luigi, ele começa as lives tipo de manhã, 9 da manhã, eu tô assistindo ele. Cara, ele lançou meio que um bolão, falando, cara, até julho o Monark vai virar terraplanista. Tu viu isso? Eu vi. Pior que Eu vi ao vivo, filho da mano. Eu não puta aí. assisti em vídeo, não. Eu assisti na Foi live. na live, Eu tava entendi, assistindo. entendi. Eu acompanho a live do Luigi. Ele falou, até julho o Monark vai virar terraplanista. Vai virar? Olha, cara, tem uns vídeos da Terra plana aí que é sinistro, viu? Tem uns vídeos dos caras aterrissando na Lua que você fala, mano... Vamos lá, eu vou, assim, claro, vou deixar ele falar, ó, porque deve ser uns 4 ou 5 tópicos que ele vai abordar aí, que certamente, né, viraria um vídeo de 10 minutos, mas calma, não serei tão prolixo assim, vou ser rápido e objetivo. Bom, primeiro ponto é claro que o Monark tá olhando esse assunto Terra plana, não é de hoje. E não é só ele, não. Tem muita gente. Só que falar isso, você fica meio assim, pô, vão me chamar de maluco, vão me chamar de teórico da conspiração. Mas como o Monark já tá numa fase que ele tá começando a nem esquentar a cabeça de tanto cancelamento que ele sofreu, tá entendendo? De tanta injustiça. Sim, ele foi injustiçado pela internet. Tudo bem que uma hora ou outra ele passa do limite e fala muita besteira. Fala, concordo. Mas ele foi injustiçado pelo tribunal da internet, o tribunal do cancelamento. E bem-vindo, Monark. Eu não esquento a cabeça porque o meu canal já nasceu cancelado. O cara cria um canal cujo assunto principal do canal dele é discutir a forma da Terra. Amigo, é claro que ele já nasce cancelado, mas eu não tô nem aí. Pra mim, eu falo cancelamento no sentido assim, ou este assunto é que é muito pesado para se carregar. Você vai ser constantemente chamado de maluco, teórico da conspiração, que você está na idade da média, que você está na idade da caverna, que você está contra a ciência. E na verdade é ao contrário. A gente não está contra a ciência, muito pelo contrário. A gente está valorizando tanto a ciência
que nós respeitamos que a ciência é a cultura da dúvida. Se tem um grupo social que mais respeita a ciência, é a galera da Terra plana. Porque a ciência é, sim, a liberdade ao questionamento. Então a gente não é anti-ciência, a gente é pró-ciência, tá? Então ele tá olhando, ele tá estudando, sim, ele tá vendo vídeos, sim, e tá vendo que tem caroço no angu. É intrigante esse assunto, ao mesmo tempo que ele é pesado, ó, é um peso gigantesco nos ombros todos os dias, ele é fascinante, sim, por isso que eu costumo dizer, todos os dias eu desanimo, mas ao mesmo tempo todos os dias eu me reanimo, sim, as baterias são renovadas. Principalmente quando eu vejo isso aí, ó, uma pessoa que já criticou, né, já se precipitou aí falando, criticando, agora já tá mudando o discurso, porque tá vendo que tem realmente algo estranho aí, tá? Parece fake essa porra. Tem. Eu não acredito que a Terra é plana, porque pra mim não faz sentido, né? Tipo, eu já estudei. Por incrível que pareça, eu já estive na escola, entendeu? Então eu já estudei como a física funciona, e eu não sei como que faria, como que eu explico a gravidade sem correlacionar tipo, a gravidade faz sentido pra mim, tipo, é uma força que te puxa conforme a quantidade de matéria que tem dentro do conglomerado. Ou seja, quanto mais massa dentro de um espaço, mais gravidade vai ter. Então faz sentido ser redondo na minha cabeça, tá ligado? Então eu não sou contra. Mas Tá, em outras palavras, o que o monarca tá querendo dizer? A gravidade faz sentido e ela até faz sim, mas não é a gravidade em si, tá? É o resultado. Ué, Leandro, não entendi, ficou confuso. Você já vai entender. Se eu soltar, por exemplo, esse produto aqui, ó. Isso aqui é um spray fixador para cabelo. Se eu soltá-lo, não vou fazer isso agora, vai fazer maior barulhão aqui, inclusive na minha gravação, e eu não tenho tempo para ficar editando vídeo. Mas enfim, se eu soltar, ele vai cair. Lógico, isso aqui é o efeito. Eu vou chamar de efeito, tá? Isso é o que acontece. Ninguém tem dúvidas que os corpos caem, né? Só que é uma força invisível que está puxando os corpos para o centro de massa, para o centro da Terra, ou o corpo está caindo porque ele é mais denso do que o ar aqui à minha volta. Ou seja, ele é mais pesado e é por isso que ele está caindo. Então já muda a questão. O que o monarca está querendo dizer, sim, as pessoas pensam, porque nós passamos pela escola e eu também passei, que as coisas caem por causa da gravidade, mas as coisas não estão caindo por causa da gravidade. Elas estão caindo porque elas têm densidades diferentes. Existe uma pressão sobre nós que nos mantém no solo. É diferente de dizer que tem uma força que está nos puxando para o solo, porque é contraditória. Em outras palavras, o que ele quis dizer é assim: quanto maior a massa, maior a atração gravitacional. E às vezes, quando eu falo aqui contra a gravidade, tem alguém que diz assim: ai, cara, você não entende nem o mínimo. A atração gravitacional está relacionada à quantidade de massa, ou seja, quanto maior a massa, maior a atração gravitacional. Meu filho, claro que eu sei disso. Claro, todo mundo que passou pela escola sabe, porque é a decoreba o que ele está falando aqui. Só que a gente sabe a decoreba, mas a gente não quer focar na decoreba, tá? A gente está aqui propondo um modelo alternativo, que na verdade não é o modelo alternativo. A Terra plana não é o modelo alternativo ao globo. O globo que é alternativo, porque o plano veio primeiro. Só que eu sou obrigado a chamar de alternativo porque o globo é compulsoriamente ensinado nas escolas. Então o plano acaba tendo que ser o alternativo. Você tá entendendo? Quando você vai pra escola, você aprende terra plana? Não, você aprende terra esférica. Então, nesse sentido, eu chamo a terra plana de alternativo, tá? Só que isso é contraditório. Por quê? Porque torna a gravidade uma força seletiva, tá? Como aquele inseto, aquele animal, aquele objeto é muito pequenininho, então não vai ter quase que nenhuma atração gravitacional sobre ele. Mas em coisas grandes, sim, vai ter atração gravitacional. Mas a Lua, ela é quase que 4 vezes menor do que a Terra, no modelo aí da Terra esférica. E ela tem força gravitacional para influenciar os oceanos da Terra.
Nem o Isaac Newton ele estava satisfeito com essa afirmação, com essa explicação sobre o fenômeno das marés, por exemplo, de ter na Lua orbitando em volta de uma Terra esférica puxando as águas da Terra. Porque a força gravitacional da Terra é muito maior do que a da Lua. A Lua não pode exercer tanta força gravitacional assim sobre a Terra. Então, não tem lógica, Monark. Experimente pensar no modelo plano sem a gravidade. Substitua pelo eletromagnetismo. Estude mais as relações de densidade e flutuabilidade. Aí você vai ver que não é necessário uma gravidade no modelo de Terra plana. Tá entendendo? Mas eu não duvido nem um pouco que a NASA tenha fingido que pousou na Lua por motivos de guerra. Isso eu não duvido que pode ter acontecido. Não tô falando que eu acredito nisso. Sim. Então, Tu acha que pode ser uma coisa que não aconteceu? Caso tenha ido. Pode ter já acontecido, entendeu? Mas da primeira vez talvez não tenha Pode acontecido. ser uma entendeu? montagem ali. Porque tinha uma vantagem em parecer que era melhor que a União Soviética, entendeu? Eu acho que é isso, que tava uma competição lá. Quem conseguisse fazer mais coisa. Os soviéticos foram os primeiros a mandar o homem pro espaço. E aí a única forma dos americanos ganharem era mandar alguém pra Lua. Tipo, eu mandei alguém pro espaço. Ah, é? Eu mandei pra Lua. Tudo faz sentido. Tinha competição do caralho Tinha um ali mesmo. incentivo, né, Tinha pra competição. eles mentirem. E o governo americano não sabe que mente pra caralho, entendeu? Então, eu não dou credibilidade pra eles. Mas agora que a Terra é plana, pra mim não faz sentido. Então o Luigi vai perder esse bolão aí, não vai acontecer o bolão do Luigi. O que tu acha dele, cara? Eu acho ele um cara carismático pra caralho, sabe falar bem, mas tá Sim. sempre tacando pau. Ele melhorou, viu? Porque ele não era tão bom. Aí daqui já vai falar desse cara aí que eu sinceramente sei nem quem é. Mas enfim, aí já acabou pra mim o vídeo. Então, pessoal, até aqui, tá? E pra finalizar, claro, essa questão aí. Então, Monark tá se declarando terraplanista? Não. E ele não vai fazer isso tão cedo. Por quê? Até o que não tem lhe será tirado. Não tem um versículo na Bíblia que diz isso? Que até aquilo que não tem lhe será tirado. Então, se o Monark se declara terraplanista, até o que ele não tem, porque, desculpa assim, dá até uma certa dó, né? É o senso de empatia que nós temos, né? O ser humano tem isso. Então, eu fico um pouco solidarizado a ele, não passando pano na cabeça dele também. Infelizmente fala muita besteira, falou muita besteira, mas é como se fosse um cara que roubou um saco de arroz no supermercado para se alimentar e ele recebe 30 anos de cadeia. Pô, é proporcional ao agravo? Peraí, o cara roubou um saco de arroz? Tá errado roubar? Tá errado. Trouxe um prejuízo lá pro supermercado? Trouxe. Mas peraí, qual é o tamanho desse prejuízo? Pô, faz o seguinte, pega esse cara que roubou o arroz lá no supermercado, coloca ele para fazer um serviço lá, dá uma limpeza na gôndola, né? Ali, ó, passa um pano, varre ali, passa um pano no supermercado, o dono do supermercado chega pronto, dívida quitada, tá? Não faça, errou, mas faz um servicinho aqui e paga sua dívida. Agora, meteu o cara 30 anos na cadeia? Em outras palavras, tô querendo dizer, pô, o cara errou, mas o cara ser destroçado como ele foi, é o que eu acho desproporcional. Acho injusto, tá? Relacionado ao agravo. Enfim, ele tá chegando naquela fase do tem caroço neste angu. E que realmente, gente, a ida do homem para a Lua, se você raciocinar um pouquinho sobre isso, Monark sintetizou muito bem. Até melhor do que várias vezes eu sintetizei aqui no canal. Realmente, os soviéticos, ó, nós fomos para o espaço. Ah, então para a gente ganhar deles, temos que ir mais longe. Ó, nós fomos para a Lua. E, Leandro, por que os soviéticos então não fizeram algo? Ah, vocês foram para a Lua? Então agora nós vamos para Saturno. E ficou aquela briga de quem vai mais longe. Porque, meu amigo, aí é o outro nível. Monark ainda vai chegar nesse nível. O nível que nós já estamos aqui no canal, que é o nível cereja do bolo. Ele tá no nível caroço do angu. O nível cereja do bolo é o que eu já expliquei aqui no canal. Americanos e ex-soviéticos, né? Agora a Federação Russa, enfim, sempre estiveram juntos porque ambos descobriram o firmamento na década de 50. Sabe como que eles descobriram? Naqueles vários testes nucleares a grandes altitudes. Isso não é teoria conspiratória, isso aconteceu. Tá? Tem documentos e documentos. Operação Peraí, deu um branco.
Operação Dominique, agora sim. Fishball, que é aquário, né? Operação Fishball na Antártica. High Jump, teve essa operação também. E acho que é Starfish Prime, alguma coisa assim. Eu não tô muito lembrado do nome. Mas foram testes nucleares de grandes altitudes. 200 quilômetros de altitude, 250 quilômetros de altitude, tá? E isso foi um tipo de teste, sim. Como que uma arma, que a gente costuma chamar de nuclear, detonada acima, bem acima da estratosfera da Terra, qual o efeito? Qual o pulso eletromagnético que vai surgir? A Terra tem um campo eletromagnético. Se você excita esse campo magnético, qual é a reação? Ação e reação. O que vai acontecer? Aí temos James Van Allen também na década de 50, né? Falando sobre o cinturão de Van Allen, de radiação perigosíssima, que seria extremamente difícil um astronauta passar por ali. E por aí vai. Hoje, ambas as nações sabem que tem uma barreira. E eu costumo dizer que essa barreira está fazendo um tipo de alusão à cosmologia dos povos antigos, que é a questão do domo, a questão do firmamento, que eles citavam lá. Existe uma grande possibilidade de ser o que a gente chama hoje de cinturão radioativo, de cinturão de Van Allen, tá? Onde qualquer forma de vida biológica não pode se aproximar, não dá para passar. E vida não biológica, né? Posso chamar de vida não biológica? Enfim, partes elétricas, né? De foguetes e de satélites, quando se aproximam, queimam, fritam, tá? Da poderosíssima radiação que tem ali. E outra coisa, não, mas tem blindagem. A roupa do astronauta na cápsula tem blindagem. Não adianta a blindagem. A blindagem ela até potencializa o mal que essa radiação faz para o DNA. Essa radiação quebra, tá? Destroça o DNA. Não é teoria. Tem grandes cientistas que já falaram sobre isso. Dúvida, Freio? Vai lá no canal do Douglas, o canal Inteligentista. Ele tem uma série de vídeos falando sobre isso, mostrando um monte de cientistas falando, documento. Tem livros que você pode comprar. Tá em inglês, mas o livro tá lá, né? Falando sobre essa radiação, porque quando ela atinge a estrutura da espaçonave, ela se fragmenta, como se fosse, sabe, uma granada. A granada explode e tem aqueles fragmentos, os estilhaços da granada, que podem ferir várias pessoas numa determinada área ali próxima à explosão. Quando a radiação bate na espaçonave, tá? Aquela radiação ela penetra aquela estrutura e é como se fosse estilhaço e atinge o astronauta muito mais ainda do que ele tivesse do lado de fora e pegasse ele de uma forma só. Gente, é simplesmente uma barreira. Não dá para ultrapassar. O ser humano não foi feito para ultrapassar. E isso compromete toda a história das explorações espaciais. E esse papo de barreira está em qual modelo de formato da Terra? Cosmologia dos povos antigos. Cosmologia dos povos antigos é o quê? Terra plana. Tá vendo a importância desse assunto e a implicação que ele tem, sim, nas nossas vidas? Então é isso. Muito obrigado, vou seguir falando mais sobre essas outras questões. Gostei, tomara que o Monark continue pesquisando a fundo esse assunto. E eu seguirei falando mais sobre essas outras questões. Deixe sua opinião, comente. Bom domingo a todos, domingo de Páscoa, né? Embora muita gente sempre, né, pensa no chocolate, mas a Páscoa tem um outro significado, né? A Páscoa significa pular sobre. É o dia em que o sangue foi passado na porta ali, né? Na porta ali da casa dos israelitas que estavam cativos lá no Egito. E a pior das pragas foi enviada, que é a morte dos primogênitos. Então, o espírito da morte passou naquela noite, mas quando ele via o sangue do cordeiro lá, marcado nas casas, ele pulava sobre, ele não entrava naquela casa. Então, grande foi, segundo a narrativa bíblica, a desgraça que aconteceu no Egito naquele dia
dos que não estavam marcados com o sangue do cordeiro. Então, Páscoa significa nunca foi chocolate, nem ovo, né? Convém lembrar, tem muita gente que sabe, mas outras esquecem. E tudo bem, também gosto de comer um chocolate de vez em quando, mas Páscoa, pular sobre o dia em que os israelitas escaparam dessa tão grande mortandade que assolou o Egito naquele dia, tá? Então é pra gente refletir sobre isso. Obrigado, seguirei falando mais sobre essas outras questões. Um fortíssimo abraço e tchau.